Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos a mais um programa Papo de Fé na Catedral. E hoje nós temos aqui um convidado bastante especial, que é o Padre Rodrigo, da nossa Catedral. Bem-vindo, viu? E quero chamar também a doutora Regina Lunardi, para nos assessorar no nosso trabalho. Bom dia, tudo bom? Padre, o senhor é osasquense ou não? Não, eu sou é de Osasco? piauiense. Piauiense? Olha! Nossa! Onde o senhor nasceu? Que cidade? Eu nasci em Uma, Piauí. Inhuma. Isso. É próximo de Teresina? É, a capital é Teresina, né? Aham. Porém, de Teresina para minha cidade é 4 horas de carro. Ah, tá. Olha! E o senhor veio pra cá Com 3 anos. 3 anos? Mudou a família toda, então? Primeiro veio meu pai, Uhum. porque lá, como todos sabem, o trabalho é muito, mas o salário é pouco, né? Isso. Então, muitas vezes meu pai até partilhava, né? Que trabalhava a semana inteira e aí chegava a segunda, que é o dia próprio da feira lá, e não tinha o que manter a casa, né? Nossa, que difícil, hein? Então, graças a Deus a gente nunca passou fome lá, porque lá planta, come, mas assim, né? E aí isso fez com que ele viesse primeiro para buscar trabalho e depois veio minha mãe comigo, né? Eu tinha 3 anos, aí nós viemos para cá. Filho único? Filho único, porém meus pais queriam ter alguns filhos, né? Na verdade, eles queriam ter muitos filhos, só que antes de mim morreram 3 Ah, e depois de mim morreram 2. puxa! Aí, como eram muitos abortos assim espontâneos, né? Sim, Os médicos aconselharam que não claro. tentasse mais. Mas aí, graças a Deus, eu, como diz lá no Piauí, vinguei. Vingou. Tem um vocabulário próprio lá. Olha E o seu só. pai, então, mexia com terra, essas coisas? Lá é mais essa questão de roça, né? roça. De plantação e ajudava ali meu avô e outras pessoas. Então lá tem o período que é a plantação da mandioca, depois faz a questão da farinhada, que chama, né? Então ali pega a mandioca, faz a farinha, o polvilho, que é que chama, lá nós chamamos goma, né? Isso. E ali também tem esse meio, né, para se viver e assim vai tocando a vida. E o senhor já voltou para lá? Então, geralmente, no mês de janeiro, quando eu tiro aqueles dias de descanso, eu e a minha mãe sempre vamos para lá. Porque tem minha avó e meu A avô. família tá lá, né? Ah, tá. Alguns, assim, da parte da minha mãe aqui, 2 irmãos e as suas famílias, e também alguns primos e parentes do meu pai, né? Mas lá está a maioria, principalmente da parte do meu pai, porque meu pai, eu acho que ele tem 9 irmãos. Olha! Então Eu tem não conheço o bastante. Piauí, mas dizem que é muito quente, né? Muito quente, principalmente Teresina. Teresina, o pessoal até brinca se quiser fazer um estágio no inferno. Nossa! Quente Será que é mais que Cuiabá? Passa ali um pouquinho em Teresina, porque Olha. você experimenta isso até quando você desce do próprio avião, né? Sério? Oh, Porque o calor é muito intenso. É um calor que gruda. E quando chove é pior, porque bate no asfalto e aí sobe o calor, aquele vapor, né? Tá. Mas já ali na cidade onde eu nasci, onde minha avó mora, é quente, sim, mas já tem aquela questão das árvores, da água. então beleza, não dá. né? Tá. Mas é muito bom ir lá. Tem uma comida de lá que o senhor gosta? Olha, lá De lá. tem muita coisa boa. Aqui, por exemplo, aqui o café da manhã é mais um pão, um café. Lá não, Sim. lá você come tapioca de manhã, carne seca, Opa! entendeu? Cuscuz, o que a gente chama... Aqui você tem outra dimensão de cuscuz, lá é outro, né? Então são comidas fortes mesmo. Ah, E lá também tem essa questão, porque o pessoal acorda muito cedo para trabalhar
Tá. Então, 10 horas, 11 horas, o pessoal já está procurando almoço. Almoço. Então, Também tem que para começar a trabalhar cedo por causa do calor, é né? assim mesmo. Então, Que bom, que bom. tem isso. E o senhor tem algum hobby quando não está celebrando na igreja, fazendo os trabalhos da igreja? Olha, eu gosto muito de ficar em casa lendo. Lendo. Às vezes as pessoas perguntam, padre, você não se incomoda de morar sozinho? Eu falei, não. Eu gosto tanto de estar ali com os livros, lendo, preparando homilia, prepara palestra, então rezando o breviário, porque muitas vezes as pessoas acham que a tarefa do padre é aquilo que todo mundo vê. Claro, rezar a missa, atender a confissão, visitar enfermos, visitar as famílias, a missão própria, né? Mas tem esse trabalho que as pessoas não veem e que a gente oferece a elas. Por exemplo, que é rezar o breviário. Então, isso ali na casa a gente adianta. As nossas leituras, preparar a homilia, rezar e também descansar, né? Então, às vezes... Que é corrido, né? É corrido. Muita atividade, né? São muitas as atividades. E fora isso tem o meu cachorro, né? Então eu aproveito. Então, Se distrair um pouco. Distrair um pouco e termina que você vai dar uma andada aqui com ele. E aí termina ali brincando. Então dá um descanso também ficar com o cachorro. Mas Ali. parecer um pouco, né? Sair do trabalho, né? Porque Exatamente. é muita atividade, é confissão. Ezequias, né? O senhor também celebra, sim. né? Então, Eu sei que o senhor gosta de escrever. Eu gosto de escrever. A doutora Regina, às vezes a gente brinca, né? Que após as missas ela dá uma olhadinha ali nas homilias e é muito bom isso pro padre, né? A gente ter esse feedback. Não que a gente espera reconhecimento, não é isso. Não. Mas quando a pessoa vem e fala assim, olha padre, eu acho que hoje o senhor abordou um tema que a gente nunca tinha visto. Sempre estivemos aqui, às vezes são as mesmas leituras, mas hoje o senhor falou de um aspecto diferente. Isso. Né? Isso mostra que a palavra de Deus é sempre viva, eficaz e é um tesouro, né? Com certeza. Cada sacerdote vai ali, fruto da sua oração, da sua vida de intimidade com Deus e também da sua preparação, do seu estudo, aborda uma linha. E quando tem essa questão de você escrever a sua homilia, depois alguém vem e fala assim, olha padre, nunca tinha pensado nesse viés, esse ponto aqui me chamou a atenção. Exato. Né? Até no dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa, foi emocionante. A gente, depois a doutora Regina veio e falou assim, padre, hoje a palavra foi tão marcante, veio tão profundo, né? E a Assembleia, muitos assim como eu, se emocionou. Era tão pessoal, você dizia, e tão de Deus, que, olha, foi muito bonito. Muito. A Assembleia ficou emocionada mesmo. Nós até falando, o padre está inspirado, né? Tá bastante. Isso é tão bom, é um retorno que a comunidade gosta, né? E a gente interage. E eu vejo o seu capricho em escrever e não ficar lendo. Ele escreve, são pensamentos dele, e ele ali segue só a linha, mas ele fala sozinho, sem norte, ler. Né? Pra não perder. Não perder, porque muito bom. às vezes a gente fala, né, que a catedral é uma escola. E de fato porque aqui, não que as outras paróquias não sejam importantes, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que aqui passam muitas pessoas. Isso. Assim, nós temos aquelas pessoas mais simples, que nós amamos, que são muito importantes, e temos outras pessoas que são mais estudadas. Então, você precisa, na sua homilia, atingir a todos. Isso. Né? E desde aquela pessoa que é mais simples, aquela pessoa que é mais estudada, que são próprias das nossas realidades. E isso a gente aprende com o tempo, né, doutora Regina? Vocês têm muito tempo de catedral, vocês já são família, né, aqui. A gente chega, a gente vai conhecendo as pessoas. Certo. E à medida que a gente vai conhecendo, atendendo, isso melhora o nível da nossa pregação. Por quê? Porque você tem proximidade. Você sabe o que um precisa, o que o outro precisa, o que é mais acessível a um, o que o outro já não é tão acessível. Então, a proximidade com o rebanho te faz pregar melhor. Isso até o Papa Francisco fala, né?
É o cheiro das ovelhas. À medida que você está no meio daquele povo, que você é um com ele, você quando vai pregar, fala coisas que são próprias daquela realidade e faz esse retorno. Que nem quando a senhora fala assim, olha, nesse dia a comunidade percebeu, é porque o que acontece? Ali atingiu. Então, para mim, é ao mesmo tempo um respiro, porque você fala assim, poxa vida, eu conheço essa comunidade. Eu estou dando o alimento que eles precisam. E isso é importante, esse feedback, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, o padre é alguém inacessível. Não, o padre não é isso. O padre ele tem que ser pastor, então as pessoas têm que ter essa liberdade de falar, olha padre, isso aqui foi muito bom, isso aqui eu acho que hoje não atendeu. Bom, a gente vai pensar até quando a gente for preparar. É importante esse retorno, né? Exatamente. Porque às vezes, enfim, o povo às vezes não entende, mas é bom que o padre saiba, olha, hoje ficou meio assim. Tal. Exatamente, porque aí você pensa, puxa vida, eu estou falando numa linguagem que às vezes até as pessoas acham bonita, mas não atendeu. Então, quando se tem essa caridade, né? Porque isso é uma caridade, você chegar para, tanto do padre como para o fiel, quando ele chega e fala assim, olha meu filho, hoje isso daqui não agradou a Deus. Quer dizer, eu tenho esse zelo pela tua alma, então eu estou te dando esse conselho. Da mesma parte são as nossas pastorais e os nossos movimentos. Por isso que tem ali o conselho, por isso que tem ali as pastorais, que são braços do pároco, que é o Monsenhor, e nós todos vamos trabalhando junto para o crescimento e a salvação das almas, que é a tarefa da igreja. Com certeza, né? Então, é um do lado do outro. Né? Nisso, até mesmo o Papa Francisco, nesse período que está pedindo uma igreja sinodal de escuta, quer dizer, é você caminhar junto, é você ter a capacidade de ouvir o outro, de você saber das dores do outro para que aquilo seja acessível a ela. Né? É verdade. Padre, e cozinhar? Você cozinha? Não. Não faz nem um ovo? Não. Nem um ovo? Nem um ovo. Você Nem uma acredita? tapioquinha? Nem uma tapioca. Você acredita? Isso é uma coisa que eu não domino. Assim, se tem na geladeira lá para esquentar depois, eu ponho no micro-ondas e ali vai. Agora, para fazer, não sei fazer nada, doutora. Nem café? Mas gosta de Nem tudo? café. Ou gosta de comer, lógico, né? Mas... Olha, eu aprendi que o que se tem na mesa, a gente se come. Olha, então, que assim, bonito. se eu vou na casa de uma família e lá tem o frango, o porco ou a carne, o que se põe na mesa, eu como e não faço caras feias. Certo. Então, a família colocou aquilo, é ali que eles, dentro da sua capacidade, Bom têm. comportamento de, Né? Agora, de na minha convidado. casa e naqueles que eu sou mais próximo, eu não gosto de frango. Tá. Então, assim, mas isso, como eu estou dizendo, né? Isso é quando a gente tem liberdade na nossa casa e na casa dos nossos amigos mais próximos. Agora, aonde as pessoas nos acolhem, se tem o frango, é aquilo que nós vamos comer e pronto, é o que a pessoa pode nos oferecer e tá Sim, ótimo. sim, sim. Entende? Bacana isso. Bacana, muito Importante, bonito né? isso. Porque às vezes a pessoa não tem outra coisa. pra Exatamente. oferecer, né? A gente tem que- E a gente tem que ter esse cuidado, isso que o senhor coloca, né? Às vezes a gente não come porque não gosta, mas às vezes a pessoa tem somente aquilo. E aí você precisa comer e agradecer e falar assim, não, é isso daqui que eles têm e é isso que eu recebo, né? E agradeço. Ah, olha Agradeço, só. né? E o senhor gosta de cinema, de streaming? Olha, eu gosto muito de filmes, mas em casa. Ah, tá. Eu não gosto muito de ir a cinema. Primeiro porque eu dou umas cochiladas. Então, se o filme não é muito bom, termina que aquilo não me prende e eu durmo. Agora, quando é alguma coisa que eu me interesso, eu vou lá, ponho ali no notebook, assisto, me prendo, anoto, porque eu gosto também disso. Então, por exemplo, estou assistindo um filme, eu paro, volto um pouquinho, anoto uma ideia, depois eu
isso aqui dá para colocar numa homilia, isso aqui pode atingir alguém. Então, eu valorizo mais assistir num ponto que eu possa parar, que eu possa voltar, que eu possa escrever, que eu possa tirar uma ideia dali. Por exemplo, É um estudioso. eu gosto muito do Padre Romildo, foi vigário aqui, né? Sim, foi. E um filme que ele passou pra gente lá No seminário? no primeiro ano de seminário, acho que O Presente. Ah, Aquele filme assim me marcou e é um filme que eu volto sempre, porque não é católico, Tá. mas é um filme de uma pessoa que tinha muito dinheiro e que de repente tem amigos ali e tal, e com o passar do tempo o vô dele tira a herança, ele perde tudo que ele tem e ele fica sem amigos. E o vô dele, para que ele recupere a herança, porque o vô falece, deixa pistas. E a primeira pista desse filme é que ele tem que encontrar um amigo. olha. E todos aqueles que ele pensava que era amigo, não era. Ah, E aí o que acontece? Ele encontra uma menina na rua com a mãe, e a menina pequena, ele fala, você quer ser minha amiga? E aí ele pega aquela menina e aceita, e ela vai ajudando ele. E chega um momento que ele até pensa em desistir, porque as provas são muito pesadas, e ela que motiva. E chega um momento que ele descobre que a menina tem câncer. E que aquele Olha. cabelo que ele via que era dela, que era sempre bem arrumado, Ah, ele viu ela sem. E assim, ele foi amadurecendo com o sofrimento daquela menina, e infelizmente ela vem morrer no filme, e depois ele ganha herança, e ele investe todo o dinheiro dele em hospital para cuidar de crianças com câncer. olha. Então você vê, Emocionante. aquele filme me marcou, e assim, às vezes eu atendo uma pessoa, dou um conselho e falo, assiste isso. Porque vale a pena. É católico? Não, não é católico, mas vai passar uma mensagem. Várias, Entende? né? Até. E depois um filme que mudou minha vida, assim, eu acho que foi uma conversão para mim, é Cristiada. Não sei se o senhor já assistiu. não assisti. E que é o filme que fala de São José Sanches. Aquela criança Ah, tá. que morreu martirizada, e o padrinho dele fala para ele, né, no filme, meu filho, negue a fé. O padrinho de batismo, porque eu te levo para casa. E aí ele fala, não nego. E uma criança, aí eles começam ali uma certa tortura, né, que tiram ali a palma dos pés dele, ele vivo, e faz ele caminhar pela cidade inteira, e derramando ali o sangue, e matam ele, uma criança, na frente dos pais, e ele não nega a fé. Olha Então, só que dica, hein? Isso mostra Fica a que... dica desse filme Cristiada, né? Pro nosso. E o outro é O Presente. O Presente. Presente, olha lá. E aí ficou em mim, né? Eu falei assim, puxa vida, uma criança morreu pela fé por defender a Cristo. E a gente não pode muitas vezes ser covarde, né? Verdade. Então esses dois filmes assim me marcaram profundamente, e eu indico, né? Dois filmes fortes. Muito, muito. Um eu vi no propedêutico e outro eu vi num retiro de seminário. Vamos falar um pouquinho então, padre, sobre o seu sacerdócio, né?
Se o senhor não fosse, antes de falar disso, se o senhor não fosse padre, o que o senhor gostaria de ser? Eu gostaria de ser professor, porque eu já lecionei 2 anos. Ah, é? É, porque eu sou professor formado em filosofia, né? Certo. Então, todo padre, para ser padre, precisa ser formado, ter como formação a filosofia. Então, eu fiz faculdade ali na Unify, então eu sou professor formado, né? Então, eu dei aula 2 anos em Itapevi, na escola Eliana Andrés, ali perto da própria estação. Sei. E ali foi uma experiência para mim fantástica. Muitos desafios e também muitas alegrias. Eram adolescentes? Eram. Eu dei aula para primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E também posso dar aula de sociologia, então eu dava filosofia e sociologia. Ah, tá. E ali foi um período onde eu fiz muitos amigos. Inclusive a diretora lá da escola, que é a Sueli, e o marido dela, que também é advogado, Dr. Marcos. Eles sempre vêm aqui na catedral e também as paróquias onde eu já passei. Ficou essa amizade muito boa, os professores também. Até mesmo com quem não era católico, nós fizemos assim um bom convívio. Ali eu aprendi muito. Lá na escola tinha muitos da congregação, tinha muitos evangélicos, tinha alguns espíritas também, outros adventistas. Olha. E então era assim, era um espaço onde a gente se respeitava muito. Que bom. E na minha ordenação veio até evangélico, tinha aqui até gente da congregação. E foi um momento muito bom esse tempo de 2 anos que lá eu passei, porque de fato você trabalhar com jovem é um desafio. Nossa, eu imagino. Principalmente quando você põe limites e ali eles não entendem muito porque que você está exigindo tanto deles. E hoje eles voltam aqui Que legal. na catedral. que bom. Muitos alunos vêm e falam assim, professor, hoje eu estou na faculdade, hoje eu já Olha, me que formei. alegria. E muito obrigado, porque o senhor insistia com a minha formação e hoje eu estou formado. Isso para nós é uma devolutiva muito importante, porque você fala assim, você contribuiu ali para o crescimento daquela pessoa, né? Isso. Então eu acredito muito nessa tarefa dos professores, né? Eu acho que uma das profissões mais nobres e muitas vezes, poucas vezes, né? Melhor dizendo, não são bem reconhecidos, né? Porque trabalham muito e às vezes não tem a devida recompensa. Verdade. Assim, eu não digo nem financeira, mas eu digo até mesmo de reconhecimento, né? De ver que são mestres mesmo, que se nós temos médicos, engenheiros, advogados, é porque alguém foi o nosso professor. Com certeza. Sem dúvida. Então, eu diria que uma das profissões mais nobres é, de fato, a de ser professor, de ser um educador, né? De ter esse compromisso com a verdade. O senhor sabe que para nós, na última ordenação diaconal, né? Foram 3 alunos, vamos chamar assim, que nós tivemos no propedêutico. E foi assim uma alegria, né? Nossa, ver eles, foi muito forte. Como conhecemos eles no início, né? Da sua formação. E vendo eles agora se ordenando, né? Para nós é uma gratificante. emoção que né? Porque vocês percebem aqui que na formação dos padres também os leigos contribuem. Ah, sim. Né? Isso é a retomada do Concílio Vaticano II. Muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito com o Concílio Vaticano II. Então. E não é, porque, por exemplo, se você pega os textos do Concílio Vaticano II, eles são belíssimos. Né? Vocês estudaram. Né? Então vocês veem que os textos são bonitos. O problema são as interpretações. Correto. Né? As interpretações do Concílio Vaticano II faz com que as pessoas muitas vezes tenham um certo
desconforto com ele. Mas não é culpa do conselho. Não, Do concílio. É culpa das interpretações. Correto. E quando o senhor traz isso, eu contribuí, eu fui um professor de alguém que é padre, que é alguém que é diácono, o senhor está dizendo, o leigo não é uma categoria inferior. Quer dizer, nós temos ministérios diferentes dentro da igreja, mas cada um com a sua riqueza. Claro. E é nisso que o concílio vem nos dizer e vem nos mostrar a importância do leigo, que não deve ser olhado como algo inferior, quer dizer, o padre lá em cima e nós aqui embaixo. Não, não é isso. Quer dizer, nós temos ministérios diferentes, porém somamos com toda a igreja. E isso é uma resposta, quando vocês falam assim, olha, ali foi um aluno, quer dizer, o pouco que a gente sabe, a gente transmite e faz com que a pessoa seja, de fato, um bom vocacionado, um bom ministro de Deus, né? Porque ele ouve os dois lados, tanto de um leigo, é claro que depois ele vai ouvir de um padre, vai ouvir de um professor na faculdade, porém, né, tem a participação do leigo, né? Exatamente. E é uma emoção muito grande para nós. Nossa, É verdade. Foi demais. E quando o senhor fala do Concílio Vaticano, eu acho tão bonita a frase, de uma simplicidade, mas de um tamanho tão grande, quando o Papa diz, né, que é a janela que se abre para o mundo. Saímos dos muros, né? A janela se abriu. Eu acho isso... Nossa, porque uma justamente dimensão... mostra, né, o papel da igreja como um instrumento ali de salvação no mundo, né? Isso, exato. Uma virada. Mas, padre, onde o senhor celebrou a sua primeira missa? A minha primeira missa foi na minha paróquia de origem, que é a paróquia São José, São José. aqui na Vila São José. Então lá o pároco é o padre Funchal, que foi o meu segundo pároco, né? O primeiro foi o padre Zé Maria, que ficou muito pouco. Tá. Então eu iniciei a catequese, o pároco era o padre Zé Maria. Mas aí depois o padre Funchal foi nomeado por Dom Hercílio, e aí quem de fato me acompanhou mesmo, quem me deu os sacramentos, foi o padre Funchal. Graças a Deus é um amigo, né? E é um pai também, porque de fato ele que me acompanhou na catequese, ele que atendeu minha primeira comunhão, me deu a primeira comunhão, melhor dizendo, me deu a primeira Eucaristia, atendeu minha primeira confissão, me preparou para o crisma, me enviou para o seminário. Então, assim, ali foi onde eu rezei a minha primeira missa, porque foi ali que eu cresci, né? Que bom. Foi ali, Tava nervoso? Tava. Olha, a gente ceremonia, a gente participa das missas, mas presidir a Santa Missa é uma graça. É emoção. E a primeira, né, na sua paróquia de origem, porque você volta, você olha para o padre que te mandou para o seminário, você olha para o povo que te acompanhou, que viu você coroinha, acólito, catequista, membros das pastorais ali. Então, ali é a sua casa. Então, você volta padre, né? E então, de fato, além da alegria, porque ali é a sua casa, tem a emoção de presidir pela primeira vez a Santa Missa. Mas eu digo ao Senhor, todas as vezes que a gente sobe ao altar, a gente sente um certo nervosismo, porque a gente quer fazer o melhor para Cristo. É até uma emoção, né? Verdade. Perder isso fica sem pode, sentido, né? não Fazer pode. alguma coisa mecânica, né? Não pode. É verdade. De fato é o amor, né? Quem muito ama vai sempre se aproximando do Santo Altar e tendo Mais aquele... lhe é cobrado. Verdade. E o senhor, como vigário, a primeira paróquia foi a catedral? Foi. A primeira paróquia como vigário foi a catedral. Primeiro que eu cheguei aqui como diácono. Certo. Né? Então, o Monsenhor sempre foi um amigo. Tanto que eu fiquei 2 anos fora do seminário, né? Então, entre a filosofia e a teologia, eu fiquei um tempo fora do seminário, que foi justamente o tempo que eu dei aula. Tá.
E aí o Monsenhor foi celebrar uma crisma lá na paróquia, e aí ele chegou e falou assim, e aí, Rodrigo, como é que você tá? Como é que tá o seminário? Eu falei assim, não, Monsenhor, eu não tô no seminário, tô trabalhando. Aí ele falou assim, não, então vamos no sacrário rezar. Olha! E aí eu lembro que foi na comunidade de São João Batista, que ele conhece muito, até tem parentes ali dele. Ele falou, vamos lá no sacrário rezar, porque o Monsenhor sempre chega cedo, né? Quando ele vai, ele é muito pontual na sua agenda. Então ele chegou e falou assim, não, vamos lá rezar, vamos no sacrário. Eu lembro que nós fomos até o sacrário, e aí nós rezamos ali uma adoração ao Santíssimo, fizemos ali, silenciosa, e aí voltamos para a sacristia. Ele sentou comigo e começou a perguntar se eu estava bem, como é que eu estava, se eu queria ser padre. Aí eu falei, claro, eu quero ser padre sim, né? E ele bateu assim no meu ombro e falou assim, eu acredito na sua vocação. Olha só E você vai ser padre. Você vai ser padre. Que bom. Que legal. E aí eu ouvi aquilo dali como a voz de Deus mesmo, né? Porque o padre é a voz de Deus. Sim. E ali a gente conversou, ele queria saber como é que eu estava, como é que estava a minha família, muito atencioso sempre com a família, como é que está a sua família, você está precisando de alguma coisa. Porque o Monsenhor conhece a gente desde pequeno, né? Assim, ele sempre andou pelas nossas comunidades e, de fato, sempre teve esse carinho pelas vocações. E aí terminamos ali uma conversa, que foi mais ou menos de meia hora. E aí ele falou assim, olha, fique firme, que Deus tem os seus caminhos. E aí celebrou a missa, depois nós tomamos um café. Isso foi em julho. Em novembro eu voltei pro seminário. Olha! Aí Que coisa, né? ele sempre, a gente passava aqui, festa de Santo Antônio, ele sempre chamava. Rodrigo, como é que você está no seminário? Como é que tá? Os estudos, tudo. Sempre foi alguém que mostrou preocupação comigo, né? Isso a gente nunca é ingrato, né? Uma coisa que a gente tem sempre ter no coração é gratidão. Gratidão. Né? E de fato sempre teve isso. Aí quando o bispo me nomeou para vir para cá como diácono, foi aqui no Misericórdia. A gente estava numa assembleia diocesana, o bispo falou assim, olha, arruma suas coisas, já falei com o Monsenhor, vamos vir para a catedral. E aí eu falei assim, poxa vida, eu falei assim, eu não falei pra ele, mas eu pensei, né? Eu falei assim, poxa vida, o meu irmão de turma é melhor, no sentido assim, ele é mais comunicativo, eu sou nordestino, né? Isso! falei assim, eu acho que eu tenho mais jeito com as pessoas mais simples ali, né? Eu acho que eu me vejo mais em paróquia de periferia e tal. Eu tinha essa ideia, né? Não falei pro bispo, mas pensei. Mas eu falei assim, bom, se o bispo me pediu, uma coisa que eu sempre tenho comigo, desde a minha ordenação, aonde ele me mandar, eu irei com alegria, porque ali eu vejo que a igreja precisa e Deus me quer ali. E eu vim. Fui lá, falei com o Monsenhor, né? Falei assim, Monsenhor, olha, o bispo acabou de me dizer que eu vou trabalhar com o senhor. Aí ele, muito bem, vamos somar aqui. Aí foi muito atencioso, já deu todos os encaminhamentos. E foi um momento difícil, porque foi o tempo em que fechou-se as igrejas, né? Na pandemia, Foi né? a pandemia. Então, foi um tempo que o que eu mais exerci foi o serviço ao altar e as exéquias, que foi uma coisa que eu pedi ao Monsenhor que deixasse eu fazer, né? Certo. Eu falei assim, Monsenhor, eu gostaria de continuar, mas ele disse assim, mas você não tem medo? E aí eu falei assim, olha, eu acho que se eu tiver que morrer de Covid, eu vou morrer de Covid, né? Então, eu ia, graças a Deus, foi uma experiência fantástica, porque
é essa igreja em saída que o Papa Francisco fala, porque é muito bom você pregar, você celebrar a missa, você, de fato, fazer as coisas dentro da igreja, mas quando você vai a uma exéquia, é uma pregação maior. É. Porque é o momento em que as pessoas estão fragilizadas, Muito. é a ovelha ferida, Isso. e você vai ser o Cristo. Vai levar aquele alívio ao coração de cada um. Exatamente. Então você não tem muitas palavras, Né? Não tem mesmo. mas o seu abraço, a sua atenção, a sua acolhida, a sua proximidade, porque eu ouvi muito nos velórios. Nós só temos a igreja. Olha. Porque os Que velórios forte. eram o quê? Nossa. Era 10 o esposo minutos. e os filhos. É. Então, E o medo. eles veem ali o ministro, eles veem não o diácono Rodrigo, É. eles veem a igreja. É como Isso, a senhora ou o senhor. Vocês vão até uma exéquia. Eles não vão lembrar da Regina e do Ariovaldo. Não. Eles vão lembrar da igreja. Porque você é a Isso. igreja, você é a igreja. A igreja Então, veio. ali a igreja veio. Isso. A igreja não se omitiu. É. Entende? E é tão importante. E o senhor foi isso. muito corajoso E nessa aí, época. Foi um dos tanto- primeiros a pegar também, né? Foi um dos primeiros a pegar. Nossa. E aí a gente ia, e aí você falava assim, não posso abraçar, porque era a norma, mas quando você chegava, a família vinha e te abraçava. E você abraçava, você não Claro. cansava. Porque o nosso coração de pastor Uhum. é maior do que a norma. É. É nisso que Jesus muitas vezes fala, né? A norma existe, mas ele entende a norma diferente. Correto. Por causa do amor. Verdade. Então, o que faz um ministro ir? O que faz um ministro se colocar na linha de frente, como muitos médicos fizeram? Muitos médicos. E o padre também, e o diácono também, ele se colocou na linha de frente. Por quê? Porque ele ama o seu rebanho. Isso mesmo. E ali, eu digo pra você, foi uma das experiências mais bonitas Não ter, do meu ministério. Sim. De saber que eu fui o Cristo servidor. Como o diácono é, o Cristo servidor. O servidor. Né? E estar ali, eu fiz exéquias com um carrinho indo. Nossa. Eu fiz exéquia dentro do carro, mas a gente estava com a família. É. A gente Como o estava senhor disse, com a família. a família viu a igreja, viu Cristo. E eu digo para vocês, com toda a tranquilidade do meu coração, se eu tivesse morrido servindo, eu morreria feliz. No sentido de ter feito o que Cristo fez na cruz por nós. Então, a gente não pode fazer menos. É. A gente tem que se esforçar para Dá o melhor. dar o melhor. Dar o melhor. Né? E, por exemplo, a questão do filho da Amanda, que é nossa funcionária aqui, né? Theo. O Theo, ela pediu para vários padres, né? E muitos falaram assim, não, mas vamos esperar um pouquinho. E aqui eu não julgo nenhum, pelo contrário, Certo, cada era uma um situação tem, difícil cada mesmo, um né? tem o seu tempo e eu acho que tá dentro da possibilidade de cada um. Correto. Isso é a beleza da nossa igreja. Nenhum padre é melhor porque fez isso ou porque fez aquilo. Jamais. E a gente não pode classificar os padres porque esse é melhor ou esse é pior. Não. Cada um serve dentro das suas capacidades e por isso faz a beleza da igreja. Isso. Mas aí a graça da cura entrou em contato falando, olha padre, a gente já entrou com alguns e será que o senhor não poderia ir ao hospital porque a criança está muito ruim? E aí eu falei, não, eu vou. E aí o prefeito, graças a Deus, interviu, pediu que o hospital deixasse entrar. Não porque o hospital seja ruim, mas porque eles tinham aquela preocupação de você Sim, também, é, né? tudo restrito, né? Contaminação. E aí eu fui.
prefeito conseguiu, eu fui batizar o Theo. E aí, quando eu cheguei lá, o médico, o responsável geral do hospital e a médica, que era da UTI das crianças, falou assim: padre, a gente não vai impedir o senhor de entrar, o senhor tem autorização, mas a gente queria que o senhor pensasse, porque a sua vida que o senhor está colocando em risco. O senhor vai entrar numa UTI que tem as crianças com Covid. E às vezes pode ser que o senhor entre lá e a criança que você vai atender não se salve. E você pega a doença. Eu falei assim: olha, eu entendo a preocupação de vocês, vocês se formaram para isso, foram médicos incríveis aqui, em momento nenhum deixaram a desejar, pelo contrário. Trabalharam muito. O médico, o que me atendeu ali, eu não sei se ele é médico, eu sei que a médica da UTI era, ele um homem de extrema fé, né? Olha. Assim, disse assim: olha, eu já batizei muitas crianças que estavam morrendo aqui com a permissão dos pais, né? E eu falei assim: nossa, que testemunho, né? Pois é. E aí eu falei: não, mas eu quero entrar. E aí eu liguei pro Monsenhor e falei assim: ó, Monsenhor, a orientação é essa, porque eu sempre trabalho em comunhão com o meu pároco, né? Certo. Às vezes as pessoas falam assim: mas você é padre, precisa perguntar? Claro, quando a gente trabalha como equipe, a nossa decisão é sempre melhor, porque você está consultando quem tem mais experiência. Correto. Então, às vezes um padre tem mais experiência e a gente tem que ter a humildade de perguntar: o que, que o senhor faria aí nessa situação? O que, que o senhor faria nisso? E depois eu tomo a minha. Mas é preciso a gente escutar. E aí o Monsenhor disse assim: olha, faça o que a sua consciência pedir, né? E aí eu fui, e aí chegou ali a tela, né? E eu vi o Theo, assim, entubado, um bebezinho, e aquilo me chamou muita atenção, ele lutando pela vida. E o Jefferson, que é o pai, estava dentro, e aí a médica falou assim: olha, eu só vou pedir para que o senhor não entre. Porque como a imunidade dele está muito baixa, então o senhor entrar, a possibilidade de levar alguma coisa para ele é maior. Mas se o senhor quiser entrar, aí eu falei assim: não, então, por amor à vida dele, eu faço daqui mesmo. E aí eu lembro, eu fiz todo o rito, as orações ali, e eu peguei a água numa seringa, abençoei a água e escrevi a fórmula. Então eu fiquei com a fórmula no vidro, segurando, e a enfermeira levou a seringa, o Jefferson que batizou, o pai que batizou. E eu só segurei a fórmula. Então quem administrou o batismo foi o Jefferson, o pai, e eu fui o padrinho, né? Bacana. E aí os médicos falaram assim: olha, padre, é só um milagre. Aí eu falei assim: eu acredito em vai milagres. acontecer. E eu digo para vocês, eu trouxe a dor do Jefferson, da Amanda e do próprio Theo para mim. O Silvio, o nosso ministro aqui da catedral, foi comigo, né? E assim, a gente já enterrou tanta gente, já viu tanta gente morrendo. Eu nunca choro, porque é o normal, assim, normal no sentido de que pra gente, a gente vê que é o natural da vida, as pessoas vão morrer, Isso. né? Mas quando eu vi aquela criança mexe. lutando pela vida, eu entrei no carro e eu tava assim, chorando, né? E aí o Silvio falou assim: padre, ele tá muito mal. Eu falei assim: tá. E eu lembro que todos os dias eu ia no sacrário e pedia: Senhor, é uma criança. A gente já viveu tanto, ele não viveu nada. Misericórdia, né? E aí, graças a Deus, ele foi melhorando. E depois a gente concluiu o batismo aqui, com os ritos complementares. E hoje o Theo tá aí sem nenhuma sequela. Graças a Deus. Graças a Deus. Lindo, Então, forte, gordinho. Você vê, Lindo. são realidades que a gente não pode deixar de atender. De jeito nenhum. Né? Isso fica muito para nós, que o nosso serviço é além das paredes, sobretudo dentro das paredes, mas também fora. A dor do nosso povo é a nossa dor. Sim. O sacerdote antigamente dizia na hora depois ali do ofertório: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício. Hoje mudou, mas a intenção continua a mesma. Nós trazemos os nossos sacrifícios para o altar.
E quais são os nossos sacrifícios? Aquele do povo que a gente pega para nós e coloca ali, na As nossa nossas patena. misérias. O tema de hoje do nosso programa é Vida e Obra de Santo Antônio. E o Padre Rodrigo pode nos apresentar um pouco essa figura tão importante, esse santo tão importante da nossa igreja. Então, muitas vezes as pessoas lembram de Santo Antônio somente pelo casamento. Isso, É santo casamenteiro. né? E até algumas vezes caem algumas superstições. Põe o santo na água, põe o santo de cabeça para baixo. Tira Jesus do né? colo. De onde vem isso? Em primeiro lugar, nós vemos nos relatos mesmo que Santo Antônio é um santo que contribui em várias áreas, né? Se destacou nesse ponto do casamento por causa de o testemunho de uma jovem. Então, uma jovem que queria se casar, mas que a família não tinha o dote, o valor, né, necessário para aquele momento do casamento. Então, ela se ajoelha diante de uma imagem de Santo Antônio e pede com fé a ele que o ajude, né? E assim, Santo Antônio manda ali ela ir, através de um bilhetinho, a um comerciante. Isso. E ali manda-se pesar aquele papel. E ele fala assim, poxa vida, mas porque não vai dar nada. Não vai dar nada, né? E aí, justamente, quando ele pesa o papel, dá 400 escudos de prata, né? E aí ele automaticamente se recorda que tinha feito uma promessa a Santo Tá Antônio, vendo? que era justamente aquela quantidade de moedas, Isso. e ele não tinha pago. Tá, é a hora. E aí então ele ofereceu ali aquela moça e ela conseguiu então o dote e se casou. Então veja, aqui não é superstição. Tá. Ela não colocou o Santo Antônio lá dentro da água de cabeça para baixo. Nem Não, na balança, nem né? na balança. Ela simplesmente rezou com fé e pediu a intercessão de Santo Antônio. O que faz o milagre acontecer, em primeiro lugar, quem dá o milagre é Deus. Isso. Mas Importante. ela pediu a intercessão de Santo Antônio e Santo Antônio intercedeu a Jesus e o milagre aconteceu. Correto. Então, ali não é superstição, ali é uma fé. Fé em Deus e na intercessão de Santo Antônio e o milagre aconteceu. Isso. Mas eu gostaria de chamar a atenção que Santo Antônio é mais conhecido do que na via do casamento pela pregação. Isso. Era um pregador. Né? Era um pregador do evangelho, né? Então, se a gente volta um pouquinho na vida de Santo Antônio, nós vamos descobrir que ele era um frei agostiniano. É, de primeiro, De né? primeiro, né? E aí, o que acontece? Ele tem uma experiência já padre com os freis franciscanos que estão indo ao Marrocos para converter os muçulmanos. Então, o que Que acontece? missão. Quando ele vê essa missão extraordinária desses homens que estão indo e que não voltam, doutora Regina. Eles não voltam. Eles né? se tornam mártires. Isso. Então, Santo Antônio ele se depara com as relíquias daqueles freis. E aquilo desperta em Santo Antônio o desejo do martírio. Correto.
do martírio, de dar a vida pela fé. E aí então ele vai. Só que por uma providência de Deus, Com certeza. adoece e volta. E volta e conhece São Francisco. Conheceu São Francisco Conheceu de Assis, né? pessoalmente. Já pensou? E aí, São Francisco de Assis, com a inteligência e a sabedoria de Santo Antônio, que, como diz a própria tradição, é considerado como a arca do Evangelho. Testamento, né? Assim, São Francisco pega aquela sabedoria de Santo Antônio e designa ele para formar os irmãos. Isso. E ainda manda ele estudar. Você tá entendendo? Aham. Aqui para mostrar que o conhecimento não está contrário ao serviço. De jeito nenhum. Muitas vezes se pensa, porque o padre é muito intelectual, então ele não vai servir o povo. Como que se o estudo fosse algo contrário ao serviço. Correto. Santo Antônio vem nos ensinar que não. Que não, dá para ter. Dá para conciliar. conciliar as coisas. Tanto que o que acontece? Do conhecimento que ele tem das Sagradas Escrituras, da palavra, porque ele, mesmo que não tivesse a Bíblia, ele tinha a Bíblia na cabeça. Podia perguntar o que for, né? O Papa Ele Gregório, né, fica impressionado com a capacidade de absorção da Sagrada Escritura que Santo Antônio tem. É. E aí o que acontece? Ele usa essa formação, esse estudo, esse conhecimento para pregar. Exato. Para pregar, para anunciar. Anunciar quem? Cristo. Cristo. De tal modo que ele conversava com os hereges e os hereges se convertiam. E como se converter? Por exemplo, ele pregava para multidões e as multidões se convertiam. Os freis que iam com ele não davam conta de atender às confissões. De tão cheio de Deus que era a pregação. Ele tinha unção Tinha. para pregar e na ação do Espírito as pessoas se convertiam, Isso. mudavam de vida. Mas se o senhor me perguntar o que mais me chama a atenção na vida de Santo Antônio, Qual é? eu vou dizer para a senhora que é o milagre da Eucaristia. Eu admiro ele como pregador, como um conhecedor da Sagrada Escritura, com desejo do martírio. Mas o que me faz assim mais devoto de Santo Antônio é o amor pela Eucaristia. Olha, é demais, né? Porque, veja, ele estava ali diante de uns hereges que não acreditavam na Eucaristia, que esse herege até pensava que aquilo era uma enganação. Como que Deus pode ser um pão? Não, isso é impensável. Certo. E aí, ele muito incomodado, meu Deus do céu, já usei todos os meus meios aqui e não consigo convencer esse homem que Jesus é a Eucaristia. E aí, o homem diz assim, vamos fazer um acordo? Qual era o desafio? Aí o homem falou assim, eu vou deixar uma mula que eu tenho 3 dias sem comer e sem beber. Depois de 3 dias, quando ela já tiver assim, que não aguenta mais de tanta fome, eu vou colocar a comida. E você sai com o ostensório, com esse que você diz que é Jesus. Jesus. Se a mula deixar a comida e for e se ajoelhar diante desse pão que você diz que é Jesus, eu me converto. Nossa, que Olha o desafio. Aí Santo Antônio falou assim, bom, eu não confio em mim, nas minhas forças, confio em Deus, então tá feito. Aí, depois de 3 dias, Santo Antônio rezando a missa piedosamente, e ali o homem trouxe a comida,
e daqui a pouco solta a mula e Santo Antônio vem Com com o ostensório. ostensório. A mula já para comer, quando vê a oração de Santo Antônio diante de Jesus e quando olha para o ostensório, lá tem a hóstia consagrada, a mula deixa a comida, não come e vai até o ostensório e se ajoelha diante de Jesus na Eucaristia. E Exato. aquele homem, porque tinha dado a palavra, se converteu. Também diante disso, não? O que dizer isso a nós, padres, aos senhores, membros de pastorais e à nossa comunidade catedral e a toda a igreja? Nós precisamos amar a Eucaristia, Correto. como Santo Antônio. E precisamos ensinar o povo a amar a missa e adorar Jesus, tanto que aqui na nossa igreja catedral nós temos todas as quintas-feiras adoração. Porque não poderíamos deixar de imitar esse exemplo tão grandioso de Santo Antônio, de ter um coração adorador e zeloso pela Eucaristia. Isso. Então, Necessitamos estar ali, né? São momentos que muitas vezes participamos da missa, porém, aquele momento de adoração, a gente esquece tudo e faz melhor. é verdade. Ou pelo menos oferece as nossas forças para adorar a Jesus. Verdade. Que bacana. Olha, se fosse falar de Santo Antônio aqui, não Ficaríamos parava, o né? dia inteiro. Então, padre, para a gente finalizar, gostaria que o senhor falasse sobre a sua fé, sua vocação. Como que se deu isso em sua vida? Em primeiro lugar, eu ressalto o exemplo dos meus pais. Meus pais não eram muito de ir à missa, mas eles queriam que eu fizesse tudo o que era da fé. Então, eles queriam que eu fosse batizado, eles queriam que eu fizesse catequese, eles queriam que eu fizesse crisma, eles queriam me ver na igreja. Então, eu me recordo que no tempo da catequese, meus pais não iam à missa. Eles iam assim, para ser padrinho, missa de sétimo dia. Mas meu pai e minha mãe acordavam todos os domingos cedo, minha mãe me arrumava, meu pai me levava na igreja. Então, ali eu já via que mesmo que eles não ficassem, eles tinham uma noção do sagrado, Certo. né? E depois, quando eu fiz primeira comunhão, que eu fui olhando o zelo que o meu pároco tinha com as coisas de Deus, aquilo me despertou para o desejo de ser padre. Porque eu via que ele se desdobrava para não ter celebração da palavra, para rezar missa, para atender confissão, para visitar doente. Eu falava assim, puxa vida, ele está dando a vida, isso daqui vale a pena. Então, eu falei assim, eu quero ser isso. Olha. Só que aí passou ali, depois na crisma, quando um seminarista foi dar uma palestra sobre confissão, nossa, aquilo, ele falou tão bem sobre a confissão e depois, quando eu fui confessar para a crisma, foi ali, naquela confissão que, com o atendimento do padre, com as orientações dele, que era o padre Funchal, eu falei, não, eu quero ser padre. Tá vendo? E ali depois, vendo os exemplos
dos padres da nossa diocese. Que não é puxando sardinha, mas os nossos padres da nossa diocese, eles são diferentes. Não são melhores, não quer dizer isso. Certo. Mas assim, eu digo que eles têm um amor muito grande pela Eucaristia, pelos sacramentos, pelo povo. Você vê, nossos padres se desdobram. Sim, não é à toa que na faculdade a maioria é de Osasco, Osasco. né? É, as as vocações vocações realmente surgem de modo especial em Osasco, Exatamente. né? E aqui a gente vê no nosso clero todos os tipos de padre. Sim. Nós vemos aqueles que são mais dados aos estudos, aqueles que são mais povo, aqueles que são mais de trabalhar com os enfermos, aqueles que são mais São os voltados. dons, né, padre? Mas eu digo, é isso que forma o nosso clero bonito. A A diversidade, diversidade de e a dons comunhão. e a comunhão. Isso. Porque não adianta a gente pegar e querer que todo mundo seja igual. Não, A igreja não é uniformidade, isso, é comunhão. é comunhão. E a diversidade de dons e carismas. Isso. Então você vê um padre que é mais carismático, outro que é mais estudioso, outro que é mais dos doentes, outro... Você vê o Padre Zé Maria mesmo. Olha. O Padre Zé Maria, ele vê um terreno aqui, ele fala assim, meu Deus, aqui dá uma igreja. E daqui a pouco tem uma igreja lá. Exatamente. Entendeu? Você canta? Canto. Então você vai coordenar a liturgia. Depois de catequese, vai lá. Entende? Então, tem tantos aqui padres, por exemplo, temos os reitores do seminário que cuidam ali, que se dedicam ali, temos os professores que se dedicam ali, temos os que estão aqui ajudando no tribunal, outros que ajudam nos assuntos econômicos, outros que ajudam na organização da diocese. Veja, a beleza do nosso clero é rico Correto. na sua diversidade. Agora, isso, para nós que olhamos de fora, é um grande motor vocacional. O testemunho dos nossos padres. E eu digo, a minha vocação iniciou ali, vendo o exemplo do meu pároco, e depois olhando toda a nossa diocese, vendo os padres trabalhando, vendo os padres dando a vida, os nossos bispos. Quem não se recorda de Dom Francisco? Então. Aquele sorriso e ao mesmo tempo aquela presença firme que conhecia a nossa diocese inteira. Inteirinha. Você vê Dom Hercílio, Dom Hercílio. que até pouco tempo antes de entregar a vida a Deus, estava aí mesmo muitas vezes sentando, porque as forças já não aguentavam mais, mas estava ali celebrando, administrando os sacramentos. Isso. Nós vemos Dom João Bosco, que hoje tem esse olhar voltado para uma igreja em saída, não que os outros não tivessem, mas que entra aí mesmo nas redes sociais, que tem, pela própria formação dele, né? que é jornalista, essa desenvoltura para falar nas câmeras, para fazer a diocese crescer nessa questão dos meios de comunicação. Então, quer dizer, como não querer ser um padre, como não querer ser um vocacionado, se nós temos tantos bons exemplos? Isso E ao mesmo. mesmo tempo nós olhamos para o nosso povo. O que motiva um padre ser padre? O amor a Jesus Cristo, claro. Tá. É ele que chama. Lógico. Ninguém é que decide, não, eu sou padre porque um dia ele me chamou. Isso. Agora, o segundo motor é o povo. Quando você vê o povo na ignorância, como Santo Antônio, você quer ensinar. Isso. Quando você vê uma multidão ali de gente, como a gente vê todo domingo aqui na nossa catedral, a gente quer pregar, para que as pessoas se convertam e ganhem o céu. E se multipliquem, né? E se multipliquem. E quanto mais você evangeliza os que estão dentro, mais eles vão multiplicar no mundo. Correto. Que é o Concílio Vaticano II. E aqui nós vemos que a tarefa do leigo, hoje,
ela é muito mais importante do que no mundo os padres. Sabe por quê? Por quê? Porque eu sou um padre para uma igreja inteira. Uhum. Agora, pensa, a senhora escuta a minha pregação. Eu sou um. Agora, se a senhora vai para o escritório, ali tem 10 que a senhora convive. Se a senhora vive aquela pregação e se a senhora fala como Santo Antônio a verdade, quantas pessoas ali a senhora não vai Isso. trazer? O leigo é um multiplicador. É um multiplicador. Exato. Por isso que a gente fala, muitas vezes se pensava assim, a missão é um dia. Vamos aqui parar a paróquia hoje para fazer missão. Ótimo, mas a nossa igreja ela é por essência missionária. Missionária. Porque você no escritório é missionária. É. Você de terno e gravata é missionário. Você está Claro. entendendo? A missão da igreja não se resume a uma data, Exato. a um período. A essência da igreja é levar o evangelho. Por isso que Santo Antônio, para nós, é um modelo. Para mim, que sou pregador. padre, que Isso. tenho que pregar a verdade como ele pregou. Isso, todas as vezes que eu levanto a relíquia de Santo Antônio, eu falo assim, Senhor, pela intercessão de Santo Antônio, me dá o dom da pregação, para que as almas se convertam como se convertiam quando ouviam a pregação de Santo Isso. Antônio, que era firme, tanto que aquele milagre dos peixes, vocês não querem me ouvir, então eu vou falar. Vou falar Os peixes ouviram. É. Então, você vê que Santo Antônio não ficava ali perdendo muito tempo, né? Não é Então, à toa a né? relíquia dele, que é a língua, língua, né? A Então, língua. veja, a gente tem o nosso papel importante, claro, que é do ensino da pregação. Agora, os leigos, eles são de suma importância para a missão da igreja. Por quê? Porque é você que multiplica. Sim. Quantas vezes eu vou no seu escritório? Uma vez para dar a bênção. Mas quem que está ali todos os dias? E veja, quantas pessoas rodam ali dentro do seu escritório por semana, por mês, por ano. E se com o seu testemunho de terno, com o seu vestido, a senhora der testemunho da sua fé, quantas Correto. as pessoas vão trazer? Lógico. É nesse sentido que eu vejo que o leigo ele não está abaixo do clérigo. Ele está em comunhão. Nós somos ali, ó, dar as mãos mesmo, porque o padre é um. Isso. Mas quantos leigos, por exemplo, nas nossas pastorais aqui a gente tem? Soma isso, multiplicado num que é taxista, no outro que trabalha na polícia, no outro que é advogado, no outro que é médico, o outro que é juiz, outro que é professor. Você multiplica isso dentro de uma sala de aula. Lógico. E como disse Bento XVI, né? Fale do Cristo com alegria, com sorriso. Cristo é isso. É a alegria que ele traz. Né? É por isso que a igreja é um sinal de esperança. Claro. Se nós pegarmos o evangelho de quarta-feira, se eu não me engano, não, terça-feira, vai falar do reino de Deus como uma semente de mostarda. Vocês lembram disso? Sim. Isso. Por quê? A semente de mostarda é pequena, Minúsculo. minúscula. Mas quando se fala da semente de mostarda, você está falando da igreja. A igreja, aparentemente, frente ao mundo, ela é pequena. Pequenininho. Mas quando você planta essa semente nos vários lugares da sociedade, a igreja Claro. fica grande. O Florida. reino de Deus acontece. Correto. Por quê? Porque a igreja vai espalhando a semente. Correto. E os meios de comunicação, assim como o nosso programa, né? O objetivo nosso é evangelizar através da vida dos nossos sacerdotes, né? Esses exemplos Esses que exemplos- você esses exemplos vê, de essas vida, tudo isso testemunhas. é um testemunho belíssimo e que dá riqueza para as pessoas. Às vezes as pessoas acreditam assim, tudo é fácil para o padre. Não, né? não A é gente não. vê a dificuldade, às vezes, até a sua conversão muitas vezes é difícil. Né? E Esse sim é muito forte, né? E veja no exemplo de Santo Antônio. Ele já era padre. Então, né? Ele já era augustiniano ali. Pronto. E ele teve uma experiência e ele mudou completamente para E outro. virou franciscano. Franciscano. Então, quer dizer,
a gente tem que se converter todos os dias. Todos os dias. Essa conversão tem que Essa acontecer. é E eu a louvo a grande Deus mensagem. por esse programa. Por quê? Porque de uma forma descontraída, nós estamos evangelizando. correto. Você imagina quanto isso daqui multiplicado e depois compartilhado não vai gerar também conhecimento. Sem e dúvida. nós vamos estar imitando Santo Antônio, que é pregando. Sem verdade. dúvida. Mas, padre, olha, eu agradeço, assim, né, imensamente a sua presença aqui. Eu acho que foi, assim, riquíssimo. Riquíssimo. É muito rica as suas colocações. Tá? E agora eu pediria que o senhor desse uma bênção para os nossos... Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui o convite que me foi feito, agradecer por essa manhã que nós estamos aqui, essa partilha tão rica, né? Foi bom. Mais uma vez a gente senta para se escutar. Quer dizer, nós estamos em plena comunhão com o nosso Santo Padre, que nos pede a sinodalidade, esse processo de escuta, em plena comunhão com o que o nosso bispo pede aqui para a nossa diocese, porque nós sempre andamos na comunhão, Certo. né? E queremos ser assim sempre, Com né? Então, certeza. nós estamos como diocese nesse processo de sinodalidade também, e ao mesmo tempo que eu passo o pouco que eu sei, eu também aprendo, né? Como é importante a gente se escutar. Esses diálogos, né, esses programas, estarmos juntos. Isso é ser igreja. Nós experimentamos o que não é ser igreja. O tempo da pandemia nos ensinou. Ficar cada um na sua casa. Como é ruim isso. Como é Meu horrível, Deus do Ficar céu. sem Eucaristia. Né? Nossa. Sem estar na missa, sem estar com os irmãos, sem estar olhando no rosto das pessoas. Sem ser E hoje comunidade. podemos estar aqui também, nós queremos agradecer a Deus pelo dom da nossa vida. Nós passamos, Isso passamos, mesmo, passamos. Deus nos guardou, lamentamos pelas mortes que tivemos, né? Ainda hoje aqui na nossa igreja catedral, a pedido do nosso bispo, todos os sábados nós rezamos pelas pessoas que partiram, né? E dizer aos familiares, né? Que Santo Antônio possa interceder por você que perdeu alguém, que ainda hoje chora, porque é normal a saudade. Nós também Claro, perdemos tantas, sim, né? Pois é. Devotos de Santo Nossa, Antônio. quantos. Teve a dona A Jandira. Jandira, Jandira, então. né? Que partiu. E tantos outros aqui Tantos que nós outros. amamos da nossa igreja, que se doou, que teve fé em Santo Nossos Antônio. dizimistas. Nossos dizimistas, os muitos nossos deles. catequistas também que nós perdemos. Mas a fé A fé. nos motiva a caminhar, tá bom? Tá bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, padroeiro de nossa catedral, padroeiro de nossa diocese, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força, e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E viva Santo Antônio! Viva! Obrigado.